Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História do Grupo Etapa e já já a gente volta a conversar. E antes da gente começar a nossa conversa, queria te fazer um convite para nos seguir no nosso canal no YouTube e também se inscrever para receber as notificações. E aqui ao meu lado, apresentando o podcast, temos o professor Rodrigo Mutuca. Tudo bem, Mutuca? Tudo ótimo, Eduardo. Como vai você? Tudo certo. E o nosso convidado é o Ricardo, ele que é especialista, na área de tecnologia e também biologia. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui, para esclarecer muita coisa sobre inteligência artificial na educação. Sim. Então, já vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai fazer a primeira pergunta. Pois é. Quando a gente pensa em inteligência artificial na educação, eu fico me perguntando se é uma novidade, é algo muito recente, algo de que nós devemos ter medo, ou se, por outro lado, é um processo que vem sendo construído pouco a pouco, talvez de formas que uma pessoa mais atenta já tenha percebido algumas décadas, alguns anos atrás. Como que foi surgindo a inteligência artificial e, principalmente, como que ela se aproximou da educação? A grande pergunta é por que tá todo mundo falando sobre isso nos últimos 2 anos, né. E então é uma coisa nova, não existia inteligência artificial antes, o que que mudou, o que que a gente está fazendo diferente, e quais tecnologias foram criadas novas. Estou reformulando a pergunta, porque é mais ou menos isso que eu vou responder. Hum. Então, bom, a inteligência artificial não é uma coisa nova. Existem modelos de inteligência artificial para resolver problemas específicos há muito tempo. Existem problemas para resolver, por exemplo, score de crédito em banco, ver se o cara está fazendo fraude, ver coisas específicas. Por exemplo, otimizar sua atenção, pegar mais atenção sua enquanto está usando uma rede social, para marketing, enfim. Existem várias ferramentas de inteligência artificial. O que mudou é que, por volta do final de 2019, tinha modelos de linguagem, esses grandes modelos de linguagem chamados LLMs, especificamente o GPT, que é um Generative Pre-trained Transformer. É um transformador, que chama-se assim, né, que usa um tipo de arquitetura de inteligência artificial, de rede neural lá, e essa arquitetura, ela consegue gerar texto. Só que em 2019, final de 2019, começo de 2020, ela era péssima. Quer dizer, ela era péssima para o que a gente usa hoje. Para gerar texto, para entender texto, para traduzir texto, às vezes nem fazia isso. E todas essas inteligências artificiais passam como se fosse por uma grande FUVEST, um provão. É chamado de MMLU. É um teste para linguagem, para saber se ele sabe responder as perguntas de vários assuntos diferentes. E ela era inútil como professora, a inteligência artificial, porque ela errava mais do que acertava. Acertava só 32% das vezes. O texto que ela fazia não era particularmente chamativo, não era muito bom, era muito repetitivo, ah, mas ela já fazia uma coisa interessante. Ela conseguia converter o texto em números numa matriz. E computador adora número e adora matriz. Principalmente GPU. GPU, que é o que você usa para rodar os seus joguinhos, eles trabalham com essas matrizes. Então, ele fazia um negócio chamado tokenização. Aí já tá uma dica aí no GPT-2. Só que até então ele não fazia nada com texto. Isso 2019. 2019, 2020. 2022, na verdade, especificamente 2020, criou-se o sucessor dele, o GPT-3. Nesse modelo, ele já tinha um resultado significativamente melhor, mas ainda muito aquém do que o necessário. Ele meio que acertava metade das vezes. 54% das vezes ele dava uma resposta certa. E isso ele ainda não tinha recebido um feedback humano. Esse modelo depois foi treinado com feedback humano. Então as pessoas falavam: gostei dessa resposta, não gostei dessa resposta, gostei dessa resposta, não gostei dessa resposta. E ficavam dando iterativamente esses feedbacks, né? O modelo passou a responder certo em 70% das vezes. Basicamente o mesmo modelo, só que com agora feedback humano. Esse é o GPT 3,5, lançado ainda no final de
no final de 2022. No, foi no em novembro de 2022, bem no final. E em pouco tempo lançou o GPT-4. E aí as coisas mudaram, porque ele começou a ser melhor que especialistas. Não só em, em biologia, em química, ou afins. Ele era melhor em direito, ele acertava mais do que a maior parte dos especialistas em direito. Ele fazia códigos de programação melhor que a maior parte das pessoas que fazem código de programação. E ele acertava essas perguntas muito bem. Então, ele passou, lembra, ele começou lá com 30%, foi para 50%, 70%, e aí depois ele passou de 86%. 86% de acerto. E aí fica meio claro que ele tem um papel em ajudar o aluno a tirar dúvidas, né? Porque ele acerta em grande parte das vezes, e ele dá uma resposta muito elaborada, ajudando o aluno a entender as perguntas, as respostas. Então, ficou claro o papel dele na educação. Se já estava claro que esses modelos ah, seriam tão bons quanto é hoje, eu acho que não. Não era. Se fosse claro, outras empresas já teriam despejado bilhões de investimento nisso antes de 2020. Só que o problema é que a tecnologia vai se acumulando. Então, é pesquisa em cima de pesquisa, em cima de pesquisa, em cima de estudo, que cria cada um desses pedacinhos desse modelo. É uma inovação que eles têm sobre como converter essas palavras em vetores, é uma inovação que tem sobre como manipular essas coisas, como fazer as contas com esses vetores, é uma outra inovação em como achar o ponto que otimiza essa resposta, e que minimiza isso e que melhora, e como você pode mudar o modelo, como você pode aumentar o número de parâmetros, e tudo isso melhora o modelo. Então, por que se fala tanto agora? Porque está evidente que ele consegue ajudar a responder perguntas complexas. E isso ajuda você a entender essas perguntas e entender esses conceitos. Bacana. Ricardo, você mencionou, né, que a gente vive um momento, um contexto de profundo avanço, né, nesse tipo de tecnologia. Eu acho que todo mundo já testou alguma inteligência artificial e talvez tenha se assustado, né, com o potencial delas. E é evidente que isso também vai chegar na educação, né? Eu acho que é o assunto do momento, de fato, vira e mexe, a gente tem um ou outro que se destaca, e não tem como a gente hoje falar, né, em sala de aula sem cogitar inteligência artificial. Agora, eu queria que você fizesse um balanço, né, considerando a nossa relação, vamos supor, aluno com o conhecimento. Que quando a gente era criança, a gente ia fazer uma pesquisa, né, uma tarefa de casa, a gente abria uma Barça, a gente abria, né, uma enciclopédia, e eu me recordo muito bem de fazer cópias daquilo que o professor pedia. Então, um trabalho sobre a fome no Brasil, a gente fazia, né, uma cópia sobre aquele tema. Depois a gente avançou para as ferramentas de busca. Eu acho que também é muito fácil a gente se lembrar das primeiras vezes que a gente utilizou uma plataforma como o Google, por exemplo. Mudou um pouco a relação, que agora a gente busca uma página, a gente tem que fazer ali uma espécie de curadoria, né, dos sites em que a gente busca a fonte. Só que hoje é muito nítido que os alunos estão buscando as inteligências artificiais para realizar as tarefas. Eu até vi um vídeo recentemente, né, de uma menininha falando para a mãe que ela pesquisava alguns assuntos da escola no WhatsApp, que tem uma inteligência artificial própria, né, eu nem conhecia a menininha que falou, e também no ChatGPT, que é uma ferramenta talvez das mais populares. Então, o que muda exatamente na forma como o aluno se relaciona com o conhecimento? São ferramentas que vão ajudar o aluno a fazer pesquisa ou são ferramentas que talvez vão atrapalhar esse aluno? Imagina todas as vezes que você teve que fazer uma pesquisa, e você teve que ir para a biblioteca, procurar um artigo, procurar um livro, uma enciclopédia, e aí você teve que ficar procurando a página, colocar lá na mesa, achar a página, ler, entender o contexto, procurar a página, procurar o recorte, procurar onde que estava, escrever, pegar o trecho que você queria, completar com o trecho de outro lugar, e todo esse trabalho que você estava fazendo em cima daquilo lá. Uma parte grande desse processo, ah, não necessariamente te ajudou a entender sobre o assunto.
fez você gastar sola de sapato, fez você gastar saliva no dedo, e fez você virar a página, cortar o dedo com papel, mas será que ele ajudou realmente no seu entendimento sobre o assunto que você estava pesquisando? Será que aquilo foi realmente útil? Então, eu acho que eu passei por essa experiência de ter que procurar artigos em revista, em jornal e ficar lendo, pegando pedaço e nele físico, né? E passei pela transição também, em procurar ele direto no Google, depois na Wikipédia. Muitos professores eram bastante relutantes, cínicos e céticos com o uso da Wikipédia na época, que a Wikipédia era uma fonte ruim de informação. Só que mesmo naquela época já tinha estudos mostrando que ela tinha uma confiabilidade até maior do que a enciclopédia britânica, muitas vezes. Então, assim, você vai falar para o aluno que a Wikipédia está atrapalhando o conhecimento dele? Eu acredito que é uma boa fonte de informação inicial. Ele começa procurando por lá. Mas, como todo educador e educado, a, a gente nunca pode parar por ali. Você não pode parar no primeiro lugar que você viu. Se você é verdadeiramente curioso, aquilo é apenas a porta de entrada. Você entrou e aí você começa a trilhar seu caminho. Então agora você achou a porta, você abre e começa a entrar nesse prédio, esse labirinto cheio de entrâncias e cada lugar que você entra tem mais detalhes sobre o conhecimento que você quer. Então, a inteligência artificial vai responder todas as perguntas do aluno a todo momento, do jeito que ele quer, como ele quer? Não, não vai. Então, muitas perguntas não estão feitas, não foram feitas ainda, muitas perguntas não foram respondidas. Então, os alunos têm que ir atrás das perguntas e das respostas, e depois olhar mais, procurar mais, olha no livro, nas apostilas, olha nos livros didáticos, na Wikipédia, no Google Scholar, procura artigo científico, procura todas as informações, todos os lugares onde ele pode buscar informação e pode aprender mais, eu acho que é válido. Eu acho que é curioso também, né, a gente pensar naquilo que o aluno pesquisa, né? Eu li recentemente uma reportagem falando que talvez essas inteligências artificiais não sejam a melhor forma de você explorar, buscar informações específicas. O que foi tal coisa? Porque isso a gente vai fazer no Google, isso a gente busca numa Sim. enciclopédia. Talvez a gente possa ter um uso mais eficiente dessa inteligência Uhum. artificial, né? Explorando como que ela pode ajudar a gente a estudar, como ela pode talvez, né, nos fornecer alguns feedbacks. Eu acho que esse seria um uso um pouco mais interessante quando a gente pensa no árduo processo da pesquisa, né? De fazer uma tarefa de casa de forma responsável, criteriosa, que não seja apenas uma prática de cópia, porque senão a gente só vai substituir, né, a Barça pelo chat GPT, e não é essa a ideia, né? Eu acho que ela pode ir muito além do que simplesmente um trabalho de cópia de informações que você encontra em qualquer lugar, né? Com certeza. A a cópia de informação realmente tem um valor limitado, né. E muita gente critica de forma demasiada, lembrar e decorar das coisas, né. Só que tem que se lembrar também que os alunos estão num processo de alfabetização. E a alfabetização, pra mim, é uma coisa muito maior do que simplesmente saber ler um texto qualquer. Faz parte da formação do aluno. É ele entender conceitos de biologia, química, física, computação, matemática, ele entender verdadeiramente assuntos sobre história, sociologia, e seja lá o que for, mais matemática, né? Ele tem que entender as linguagens. E para isso ele precisa ler, conseguir digerir aquele conteúdo e escrever depois com a própria mão e o próprio cérebro. Uhum. Porque somente escrever com a própria mão tem uma utilidade limitada, somente copiar. E somente achar uma informação específica e não fazer nada com aquilo também tem uma informação limitada, porque a memória fica muito volátil. Desculpa, ela some muito rápido da cabeça da pessoa. Então ela tem que pegar aquela informação, digerir e utilizar em algum contexto, escrever, pensar, responder a questão, pensar numa pergunta que o professor fez, fazer uma pergunta nova, responder essa pergunta que ele fez. Eu acho E muito bacana você olhar para a inteligência artificial não com aquele receio, aquele temor que é tão comum hoje em dia, mas ver como uma ferramenta, não a única, mas como uma ferramenta muito importante que dá para o aluno colocar ao lado da apostila,
que você disse, e um negócio assim que às vezes a pessoa pensa: para que que eu vou precisar de uma apostila se agora eu tenho uma inteligência artificial que vai fazer tudo para mim? E essa ideia do fazer tudo para mim parece ser um grande equívoco, né? Eu não quero usar a ferramenta. É quase como se eu quisesse simplesmente que a ferramenta fizesse o trabalho sozinho, de uma forma crítica. E, ao contrário de muitos professores que talvez tenham um grande receio de que a inteligência artificial vai ser utilizada para que o aluno possa trapacear em sala de aula, eu percebi que você vê de uma forma muito otimista, algo que pode ser usado com responsabilidade pelos alunos. Nesse embate, né, uma ótima ferramenta para os estudos e algo a ser temido, será que nós estamos naquele ponto em que a gente decide se a inteligência artificial veio para ficar, ou será que isso daí já aconteceu? Eh, Isso já aconteceu em vários aspectos, né, mas eu o ponto principal do que a minha visão é positiva é que eu vim de uma cultura e formação, né, que é aqui do Etapa. E o uma das coisas que o aluno precisa para poder utilizar essa ferramenta de forma adequada é um código de conduta e ética, eh, robusto. E isso é uma coisa até que todos os alunos ali no colégio assinam um termo, de conduta e tudo. E, bom, mesmo que façam algo errado, não devem, eles sabem que é algo errado, né, eles não estão se justificando falando: "Ah, isso é uma coisa que todo mundo faz". Então, com o tempo, as pessoas tendem a melhorar com isso. E mais do que isso, né, mais do que ser um problema, a ferramenta, você pode vê-la como uma ferramenta, né. Se a ferramenta é um problema ou não, vai muito de quem usa, né, vai muito de como você usa. Você pode cortar um pão ou você pode, usar a faca para outra coisa, né. Mas qual que é o grande problema que as escolas podem encontrar? Elas podem pedir para o aluno fazer uma tarefa e o aluno pede para o seu assistente pessoal fazer a tarefa. Tem bastante em filme americano, né, que o bully chega lá e obriga o aluno mais fraco a fazer a tarefa para ele, senão ele vai bater, senão ele vai fazer alguma coisa. Aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, menos dessa cultura, né, mas querendo ou não, você pode pedir para seu amigo, pagar alguém, fazer alguém, isso sempre pôde, sempre foi possível. Mas é que agora ficou muito acessível, é de graça, é fácil, é rápido, você não precisa pedir para ninguém, você não precisa falar com ninguém. Mas, eh, se o aluno fizer isso, ele está enganando a ele mesmo. Ele vai deixar de aprender, ele vai entregar uma tarefa que está pronta e, de novo, é uma coisa que o Etapa tem de muito robusta contra isso, é prova, né. O aluno senta na frente de um papel, tem alguém às vezes olhando, né, e ele escreve no papel as respostas da pergunta do professor. Faz diferença se tem inteligência artificial, se tem um super, ajudante, sei lá o quê, nada disso vai fazer diferença, porque o aluno tem que estar lá, fisicamente, tem que responder e tem que saber o conteúdo, tem que saber entender as perguntas, tem que saber responder, e aí ele vai ser avaliado com base nisso. A tarefa existe mais como auxiliar para ele aprender as coisas, então meio que se ele fizer ou não, eh, não faz muita diferença, porque o que a gente quer é que ele faça avaliação e para isso ele precisa estudar, né. E então isso ajuda na robustez contra esse tipo de problema. O aluno, usar isso para não estudar, não vai ajudar ele no futuro. Olha, do ponto de vista pedagógico, você deixou bem claro, né, que é necessário que o aluno entenda, né, para que ele está na escola, para que ele está estudando. Se ele entender isso de uma forma completamente burocrática, ele vai conseguir usar a ferramenta para enganar a si próprio. E por outro lado, né, esse temor, será que ela veio para ficar? Você mencionou agora há pouco, antes de a gente começar a nossa conversa, um processo chamado singularidade. Você poderia explicar para a gente o que seria isso e como que ele dialoga com a inteligência artificial? Então, a singularidade é uma coisa que foi muito discutida entre, filósofos, entre pessoas da ciência da computação, entre, ah, diversas especialidades, e a ideia é que com a inteligência artificial, podendo se melhorar,
isso iria acontecer de forma a se retroalimentar e gerar um resultado de uma melhoria muito rápida, explosiva, na verdade. Essa melhoria estaria fora de nossos controles e isso faria com que a gente mudasse para um outro patamar de conhecimento, de mudar a economia, iria mudar tudo, né. Eh, mas eu posso refazer essa pergunta da singularidade, né, porque a humanidade existe, os humanos existem, sei lá, mais de 200.000 anos, e aí, você pode imaginar que em 0,1% desse tempo todo da existência de humanos, quantas coisas, quantas tecnologias, quantas línguas, quantas, ferramentas, quantos medicamentos foram criados, ah, como é que a humanidade mudou em só 0,1% disso. E é o mesmo princípio, porque o que que fez acelerar essas mudanças? No começo, os humanos estavam ali, tinham uma linguagem, muito rudimentar, eles tinham uma indústria lítica, que é a indústria de ferramentas, muito simples, e essas ferramentas foram sendo usadas para fazer outras ferramentas. A linguagem foi usada para melhorar a linguagem. Algumas pessoas mentiam, outras pessoas tentavam descobrir a mentira. Assim que essa disputa de mentira e verdade foi criada no começo da linguagem, a linguagem foi se tornando cada vez mais complexa. As pessoas tinham que sinalizar coisas. E depois disso, a prensa. A prensa, então, difundiu informação de forma muito rápida. Então, essa explosão de tecnologia e conhecimento talvez já tenha acontecido. Será que não é com inteligência artificial, mas bom, de certa forma, sim, a indústria lítica é uma inteligência. Ela não é humana, é artificial, então a prensa é uma inteligência. Então, todas as coisas que a gente fez até agora são, de certa forma, uma inteligência artificial mais limitada, que resolve problemas de forma bem especializada e são usadas para melhorar outras ferramentas que vão ser usadas. E, inclusive, alguns dizem que essa é a última como se fosse um chefão das ferramentas que a gente está fazendo, né? É uma ferramenta que pode ajudar a fazer todas as outras ferramentas. Ele pode ajudar você a planejar uma fábrica que faz ferramentas, e inclusive já é utilizada para fazer CPUs, GPUs, que é aquelas placas de vídeo que as pessoas usam, NPUs, que um processador específico para modelos de linguagem, específicos para modelos de rede neural, e inclusive tem nesse último celular da Samsung lá, o S24, alguma coisa lá, e Ultra. E aí esse eh, essas ferramentas foram criadas e otimizadas com inteligência artificial. E inteligência artificial não necessariamente é só aquele modelinho de linguagem que a gente conhece, né? Ele é utilizado para melhorar circuitos, é utilizado para otimizar a sua atenção numa rede social que você está utilizando. Por exemplo, agora que você está vendo esse vídeo, se você foi recomendado ou não para ele, isso é consequência de uma inteligência artificial. Se você veio por indicação, é consequência de uma inteligência de algum colega seu que falou que é um lugar legal para você encontrar informação. Então, a singularidade é justamente esse processo de retroalimentação que gera um crescimento explosivo, e incontrolável, que talvez você pode perguntar se ele já aconteceu, talvez ele já tenha acontecido, talvez ele já tenha acontecido faz tempo, e talvez a singularidade especificamente sobre inteligência artificial, você pode argumentar que, de certa forma, os modelos de linguagem, e outros modelos específicos para, por exemplo, os modelos de linguagem já estão sendo utilizados para melhorar código. Esses códigos já estão sendo utilizados para melhorar modelos de linguagem. E os modelos de inteligência artificial são utilizados para fazer, como eu falei, o hardware que faz essas ferramentas. Então, Ricardo, você mencionou a questão da retroalimentação, né? E uma das preocupações quando a gente pensa nas inteligências artificiais é o quanto elas oferecem de informações que estão corretas. Então, eu já fiz alguns testes, né? Coloquei algumas questões, fiz algumas perguntas, e a gente ainda observa que tem informações pontuais equivocadas. E alguns também alertam que, eventualmente, quando pedem fontes, que a inteligência ela cria uma fonte.
ela mistura nomes, né, termos, nomes de autores, nome com sobrenome. Então, e a gente pode cair num risco de potencializar o erro, porque que se cada vez mais gente usa, talvez mais informação equivocada também vai ser divulgada. Como que a gente consegue evitar esse tipo de erro? Queria saber se as empresas trabalham nesse sentido, né? E também como que isso pode prejudicar nossos alunos, como eles não caem nessa cilada de confiar, né, excessivamente numa resposta de uma inteligência artificial e fazer uma tarefa e apresentar uma informação equivocada. É perfeito, porque eu já presenciei isso várias vezes. Na hora que ela vai fazer uma citação, ah, como essa inteligência, a inteligência artificial do que a gente está falando, que são esses modelos de linguagem grande, ah, na verdade a tarefa que ele faz é surpreendentemente simples, apesar de fazer uma coisa extremamente complexa. Lembra que eu falei que o GPT-2 ele cria, troca as palavrinhas, ele faz um processo chamado tokenização? Ele está transformando palavras, pedaços de palavras, em números. Então, o computador olha essa matriz, esses números que são colocados ali em linhas e colunas, e ele tenta falar, depois desse número aqui, depois desse conjunto de números, qual que é o outro mais provável que tem? Depois dessa palavrinha, qual que é o outro mais provável que tem? E ele vai construindo isso aí. Então, algumas pessoas usam para criticar para menosprezar esses modelos de linguagem, falando que eles são papagaios estocásticos, ou seja, eles só repetem as palavras mais prováveis em sequência e vão repetindo e colocando em sequência. E a citação, ela não é muito previsível, né? Porque é um texto e depois vem o nome de alguém, e é um texto e depois o nome e uma data de alguém. Então, se você pede para essas ferramentas sem nenhum outro auxílio, sem buscar, né? Porque essas ferramentas hoje conseguem buscar na internet, verificar a fonte e colocar a fonte ali. Verifica na internet, coloca a fonte, então tem plugins, tem GPTs agora específicos dentro do chat GPT, você tem GPTs, Scholar AI, enfim, alguns modelos que são passados instruções para ele, para buscar essa fonte e colocar. Só que mesmo assim, mesmo pedindo para ele buscar a fonte e colocar ali, se você clica na fonte, às vezes a fonte está certa. Bonitinho, te ajudou. Só que quando você clica na fonte, às vezes ele coloca errado. Aí você vai falar, nossa, que absurdo, o modelo faz isso, vai passar a informação errada, que isso... Só que, infelizmente, isso acontece até em publicações. Então, tem artigos científicos É muito comum, publicados na verdade, né? com revisão de pares, e o cara coloca uma citação, a citação está errada. Às vezes, isso é feito de forma honesta. A pessoa simplesmente, você está escrevendo um artigo, um monte de citação, um monte de livro, você colocou ali sem querer errado, digitou errado e era outra coisa, e ninguém verificou. Às vezes, teve artigos, inclusive, inteiramente citados com citações corretas, só que também não fazia sentido nenhum, e foi aceito. Isso faz tempo já com inteligência normal, com inteligência artificial. Então, sim, ela potencializa essas coisas, porque hoje não custa nada fazer isso, você manda ele fazer, entrega, publica, e teve artigo já publicado com erro, com inteligência artificial, teve advogado fazendo defesa com erro, ele foi, por exemplo, fazer um precedente, né? Ele foi citar um precedente, esse precedente não existia, foi criado. Só que também não é a primeira vez que isso aconteceu, mas ele potencializa, porque ele não verifica. Então, cabe a quem verificar? Na minha opinião, cabe ao utilizador da ferramenta. Toda vez que eu pego e vejo ele fazendo as citações, eu clico na citação e vejo, porque é isso que você deveria fazer também no artigo científico. Mas isso vai tomar muito tempo? Mas toma tempo mesmo. E aí, você já está economizando tanto tempo pegando a informação pronta, não custa nada você pegar o tempo que você economizou e gastar para verificar e melhorar o que você está aprendendo. Sabendo que meus alunos usam ou vão usar a inteligência artificial para fazer consultas, eu gosto também de eu mesmo fazer isso, até para poder dar para eles um feedback dizendo, olha, está funcionando bem para tais questões, para tais assuntos, eu não recebi boas respostas, e dessa forma eu acabo estimulando meus alunos a terem um olhar crítico. Eu acho muito interessante quando a pessoa, você disse isso muito bem, ela olha para a resposta da inteligência artificial e percebe, está a meu agrado, está correto, mas não era exatamente aquilo que eu queria. O que será que eu faço? Será que eu crio uma pergunta diferente? Talvez o problema tenha sido meu. Eu não fiz uma pergunta satisfatória, então dessa forma eu não ajudei a inteligência
a me ajudar. Também pode acontecer de, eventualmente, eu não conseguir ler direito aquela informação, me parece errada. Como que a gente faz para usar os comandos adequados no ChatGPT, por exemplo? Como que a gente faz para que essa ferramenta ela tenha um potencial verdadeiramente pedagógico para mim, que sou professor, para os meus alunos? Que conselhos ou orientações você poderia nos dar? Ah, perfeito. Aí você tocou num ponto muito relevante, que é, muitas vezes você faz uma pergunta, a pergunta não está muito adequada e a resposta sai não muito adequada. Porque lembra que ele é um modelo que simplesmente faz o que é mais provável, dado aquilo que você acabou de falar. Então, se a sua pergunta está um pouco mal formulada, se não faz tanto sentido, ou se o comando que você deu não favorece a melhor resposta possível, a chance dele cometer um erro ou uma resposta insuficiente é muito maior. Então, tem toda uma área chamada engenharia de prompt, que é para basicamente otimizar. O prompt nada mais é que a perguntinha que você coloca lá, o comando que você coloca para essas ferramentas para gerar a resposta. Então, para o professor, eu acho que é uma ferramenta valiosa para ele estudar mais, porque eu acho que quanto mais o professor souber, quanto mais confiante ele tiver, mais ele sabe sobre detalhes, sobre outras coisas, mais curioso o professor é, mais ele vai saber sobre o assunto e passar curiosidade para os alunos. Eu pelo menos penso assim, quanto mais o professor é curioso, mais ele vai contaminar os alunos com essa curiosidade e mais ele vai saber sobre aquele assunto e passar a paixão que ele tem sobre aquele assunto. E aí, como é que a pessoa vai aprender a usar essa ferramenta, de forma adequada? Bom, se você escrever exatamente igual você escrevia no Google, vai dar errado. Muita gente antes escrevia o Google como você deveria escrever o chat, que é fazer uma pergunta complexa com todos os detalhes e colocava lá no Google. Fica péssimo, porque o Google não faz isso. O Google vai pegar as palavras-chave e vai achar os textos que têm mais ligação com aquela palavra-chave, com aquelas palavras-chave. Então, no YouTube, no Google, tem vários cursos e ferramentas e coisas que ajudam você a saber como utilizar essa ferramenta de forma melhor. Até o chat você pode perguntar para ele como utilizar ela de forma mais eficiente, mas muitas vezes a pessoa quer uma coisa para ajudar ela. E eu acho que esse é o papel do educador, esse é o papel dos cursos, né? Porque você vai oferecer um caminho que você já traçou e você fala: "Olha, eu sei que por aqui funciona, faz isso". E acho que até na outra pergunta você tinha falado, né: "Ah, por que que você vai usar apostila então?". Lembra que eu falei que é um labirinto complexo, cheio de entrâncias e sem fim, que não tem limite de andar, não tem limite de andar para baixo, você na verdade não sabe se é um prédio, se é uma se você está na garagem, se você está num parque, onde que você está. Então, ah, pra pessoa não se perder, você dá um guia, né, você mostra o caminho, você está ajudando a pessoa a se alfabetizar. Se as pessoas podem falar assim: "Ah, mas agora que eu tenho um assistente que sabe tudo, eu não preciso saber nada". Mas se você não sabe nada, como você vai perguntar? Se você não sabe nada, como você vai questionar? Como você vai avaliar? Como você vai saber que aquela resposta tá boa ou aquela resposta não tá boa? Porque as pessoas que avaliaram esse modelo. A gente sabe que o modelo é bom porque pessoas avaliaram o modelo e falaram que o modelo é bom. Talvez, na singularidade, o modelo consiga avaliar ele mesmo e falar: "Não, isso daqui tá melhor do que o cara me falou, porque você conseguiu". Porque uma coisa é o modelo interpolar. Interpolar é achar os pontinhos dentro da reta. E extrapolar é achar os pontinhos fora da reta. Isso é uma coisa extremamente difícil que os humanos, por enquanto, fazem muito melhor que o modelo. Mas é muito raro os humanos fazerem também. Extrapolar é achar coisas que nunca ninguém achou e que não é uma simples combinação de coisas anteriores. Então, para ajudar nesse caminho de aprendizado, por exemplo, a ESEG tem um curso sobre inteligência artificial, sobre especificamente esses modelos de linguagem grande, e fala bastante sobre o ChatGPT e como otimizar essa ferramenta. É um curso ah, que eu dei e a gente colocou no curso da ESEG. Então, isso, qual que é a utilidade disso se tem tantas ferramentas e tantas coisas online? Que ele pode olhar e buscar. É só um acelerador, uma coisa que vai ajudar ele a chegar a buscar mais coisas mais rápido. Porque
eu sei que é meio chato falar assim, mas muitas pessoas são analfabetas nesse assunto. Que eu disse, processo de alfabetização. A pessoa não sabe o que é, não entende. A palavra entra na sua cabeça e passa do mesmo jeito que entrou, não foi processado. Então, você não foi alfabetizado naquilo. Você precisa primeiro conhecer a linguagem, entender o que a pessoa está falando, saber os detalhes, onde é que a pessoa pode procurar aquilo, como procurar, porque quando você começa a saber como procurar, aí você vai sozinho. E aí você vai rápido, né? Aí você pode usar o chat, pode usar o Google, pode usar outros vídeos, faz o que você quiser. Então, isso pode ser usado para os professores, para se tornar um professor melhor, e pode ser usado para os alunos para ajudar nesse processo de começar a entender as perguntas, começar a entender os termos, começar esse processo de formação. É claro que quem vai dar o caminho é a escola, são os professores. Os professores vão falar, traça esse caminho. E às vezes o aluno encontra uma pedrinha, encontra alguma coisa no meio do caminho, um obstáculo. E tá de noite, não tem ninguém que pode ajudar ele naquela hora. Ali, essa inteligência artificial, ele pode chegar lá e tentar tirar esse obstáculo da frente dele e continuar o caminho dele. Mas o caminho não vai ser dado pela inteligência artificial. Como ele vai fazer esse caminho? Qual que é a didática por trás? Quais são os processos? Quais são as coisas que ele vai ter que aprender? Quando ele vai aprender cada uma dessas coisas? Cada um desses passos que vai ser dado vai ser acelerado pela escola, pelos professores, né? Ricardo, você fala bastante sobre o quanto a gente tem que, de certa forma, educar a inteligência artificial, né? A sociedade ela tem uma expectativa muito grande sobre essas ferramentas, assim como acho que a gente teve sobre a internet quando ela começou a se popularizar, né? Muita gente achou que seria uma ferramenta exclusivamente para que fosse feito um bom uso, mas a gente sabe que a internet também tem os seus problemas, né? Vou dar um exemplo, em 2017 a Amazon abandonou um projeto de inteligência artificial porque numa das tarefas ela tinha que escolher os melhores currículos. E ela acabou escolhendo currículos quase que todos masculinos, excluindo as mulheres, né? Queria entender por que que isso pode acontecer e se as inteligências artificiais elas são um reflexo também dos preconceitos da sociedade. Então a culpa está na inteligência artificial ou nós que criamos e vamos alimentando essas ferramentas? Nesse caso específico desse projeto da Amazon, o que parece que aconteceu é que eles criaram uma ferramenta para selecionar currículos. E como na área deles, a o os profissionais são predominantemente homens, a ferramenta, ah, sabia que, dado que ele escolheu um homem, a probabilidade daquela pessoa ser um candidato bom é maior, porque predominantemente era assim. Só que isso não é verdade, porque tinha o viés da escolha, porque, isso a maior parte das pessoas que buscavam aquelas vagas eram homens também. Então, não é que a empresa antes estava discriminando sobre homens e a inteligência artificial, na verdade, apenas pegou essa tarefa de selecionar o currículo e fez com que o problema fosse agravado, ou fosse criado, na verdade. Talvez o problema não existisse antes, porque se era uma questão de escolha pessoal, eu não vejo que isso seja um problema. Se a proporção da escolha era anterior e seguiu-se na carreira, não vejo problema, mas como isso poderia ser evitado, né? Bom, tem ferramentas para anonimizar. Você podia anonimizar o homem, o nome, né? Então não dá para saber se é homem ou se é mulher. Você poderia anonimizar o sexo do candidato que a pessoa coloca ali. Você pode anonimizar qualquer detalhe que você quiser. Você poderia tirar e a inteligência ficaria somente com os detalhes específicos e que não indicassem origem, não indicassem, por exemplo, você não pode não tirar o endereço, sobrenome, para não indicar etnia, para não indicar religião. Então, isso tornaria certamente esse modelo mais imparcial. Mas a Amazon teve uma escolha diferente. Eles não quiseram que o modelo deles fosse imparcial. Eles quiseram forçar agora, depois, criando um novo modelo que ele tivesse diversidade. E para isso, ele fez com que o modelo não fosse imparcial naqueles quesitos.
que ele escolhesse aquelas pessoas, de certas pessoas de certos grupos, em uma proporção pré-definida. Então, de certa forma, o modelo que poderia ser imparcial passou a discriminar, mas por uma decisão da empresa. Então, os problemas sobre desse tipo de criar vieses certamente vai existir, porque e certamente podem ser mitigados também. Né? É uma escolha. Você pode mitigar fazendo coisas que você sabe que vai funcionar, por exemplo. É meio óbvio que se você tirar informações que ele pode usar para discriminar, vai ajudar a ele não ter essas informações e Uhum. vai dificultar a vida dele em fazer essa escolha. Depende muito do comando, né, que é o que o É, Rodrigo estava isso. falando, da forma como você vai E utilizar, né, como se você, for um e como você um construiu uso também. pouco É. criterioso, talvez vai refletir, né, certas questões que normalmente acontecem, mas foi utilizado pelo que você trouxe aqui de informação de uma forma bem interessante, né, propositalmente parcial, tentando atingir, né, maior diversidade. Ricardo, ano passado eu estava visitando uma escola, aí uma professora de português, especialista em redação, ela trouxe um lamento que é bastante comum. Ela sente muito prazer preparando as aulas, dando as aulas, orientando os alunos, mas de repente, quando os alunos escrevem aquelas redações, aquela quantidade de alunos e vamos pensar uma redação por mês, uma redação por semana, ela ficava desesperada tendo que corrigir tudo aquilo. Ela até, num tom de brincadeira, perguntou: não teria como o sistema Etapa nos ajudar? A gente manda as redações para o Etapa corrige essas redações para a gente. Naquele momento eu não tinha ainda uma resposta a dar para ela, de forma oficial. Eu estava pensando numa experiência, talvez muito bem sucedida. Eu quero que você comente isso conosco. A inteligência artificial, ela é capaz de corrigir com qualidade uma redação de alunos do ensino médio? Hoje, com certeza. E aí, é por isso também que por que a pergunta do porquê estão falando mais sobre inteligência artificial na educação, tem a resposta que eu dei. Porque se você fizesse essa pergunta há 2 anos atrás, eu falaria: "Não, de jeito nenhum". Se você fizesse essa pergunta em 2020, eu falaria: "Mal consegue interpretar um texto simples, mal consegue gerar um texto simples". Só que hoje ela consegue, lembra que eu falei que ela imita as coisas, ela meio que segue o mais comum? Ela basicamente imita um corretor especialista em gramática, em coerência, em coesão, entende os critérios que você mandar. Se você manda um comando que ela deve seguir certos critérios e avaliar dessa forma, e oferecer um feedback assim, e depois fazer uma nova redação melhorada, e melhorar e mostrar o que você melhorou. Tudo isso ela faz e, na verdade ajudei a desenvolver uma solução para o grupo. Participei do projeto, que, chama mentoria. E nessa mentoria ela faz justamente isso, o aluno vai lá, tira a foto da redação que ele fez, o programa lê a imagem e gera uma série de, sugestões, uma mentoria, falando sobre cada uma das competências, sobre cada um dos assuntos, cada um, dos atributos que ele podia melhorar, pontos, faz correção ortográfica e depois ainda faz uma nova redação sugerindo o que ele poderia melhorar, um exemplo para ele, que essa é uma dificuldade. Pedagogicamente, quanto mais rápido for o feedback, melhor. E é claro, o professor gosta de fazer, pedir para os alunos, ele gosta de colocar o caminho, desenhar a estrada para o aluno. E ver o aluno percorrer graciosamente por essa estrada, né, falar: "Nossa, ele está conseguindo". E só que a correção, muitas vezes é uma coisa que, se torna um pouco enfadonha para o professor ler várias e várias vezes a mesma coisa e às vezes ele acaba perdendo a atenção, acaba se cansando, coisa que não acontece com um robô ou uma inteligência artificial, né. Eh, e aí, tem o seu valor, que é, faz essa sugestão, e aí se o aluno ficar com alguma dúvida, ele pode perguntar
para um humano, e aí, o que você acha dessa sugestão? Será que eu posso melhorar? E depois de interações mexendo e melhorando a redação e fazendo isso novamente, o aluno vai melhorando e o professor acompanha esse progresso, né? Interessante. É algo que a gente nem imaginava, né? Correção de Que redação. facilita a vida isso. Sim, muito interessante. Ricardo, recentemente eu fui numa exposição na Japan House, na Avenida Paulista, que mostrava bastante o desenvolvimento da robótica. Eu fiquei impressionado com aquelas informações. E eles citavam também algumas diferenças, eventualmente entre diferentes culturas, né? Sobre a relação dos humanos com os robôs ou inteligências artificiais. Porque quando a gente pensa em filmes, né, por exemplo, de Hollywood, sobre robôs, geralmente a visão ela é bastante catastrófica, né? Então, robôs que se rebelam, acabam com a humanidade. E a gente até discutiu o potencial do cinema, né, aqui no podcast, o quanto ele consegue moldar, né, nossas percepções. Por outro lado, existem outras culturas que parecem aceitar melhor a ideia, né, de um robô, de uma inteligência artificial que ajude no desenvolvimento, né, das famílias, da sociedade, na educação. Queria que você comentasse o porquê dessa diferença, talvez, se aqui há uma resposta, e também se há sentido em cada uma dessas visões, né? O que faz sentido em cada uma delas. Sim. Eh, Bom, cultura e uma sociedade é uma coisa extremamente complexa, antes de mais nada. Existem assuntos legais, existem questões culturais, religiosas, existem tradições, e tudo isso muda de lugar para lugar. O Oriente tem vários pedaços e coisas diferentes entre si, tem certas semelhanças, o Ocidente tem outras semelhanças e coisas diferentes, e tem uma visão bem diferente, né, de um grupo para outro, para como enxergar a inteligência artificial. A Aqui, ah, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa, ah, tem uma visão muito pessimista. Sempre que nós retratamos um futuro de inteligência artificial, é um mundo pós-apocalíptico com algum mandante distópico que vai, ah, distópico e despótico, que Uhum. vai, dominar e destruir e acabar com a humanidade. Isso é retratado em vários filmes, né, Exterminador do Futuro, Ex Machina, Mother, aquele filme lá, acho que é, não sei como foi a tradução, Mãe. E, por outro lado, quando a gente olha, por exemplo, no Japão, né, que você estava falando, tem uma visão, bem diferente. Tem um robozinho menininho que é eh, o nossa, esqueci o nome, Astro Boy. Tem um menininho que é o Astro Boy, e ele é um herói, que é um robô, e vai salvando as pessoas. Você tem o Bomberman, que também é um herói que vai salvando as pessoas e é um robô. Você tem o Evangelion lá, que é os caras estão lutando com máquinas contra entidades, né, com deuses, enfim. Então, é uma visão um pouco diferente. E aí, por que que existe essa visão? Você tem muitos aspectos. Um dos aspectos que eu acho que influencia é a religião e a cultura. Ah, aqui quando, ah, no as pessoas cada pessoa tem sua religião, tem a sua crença, os indivíduos variam, mas uma coisa que permeia a sociedade, que influenciou, como eu disse, todas essas regiões que a gente tinha citado, é que você tem uma influência, católica, uma influência cristã muito forte, né. E no cristianismo, a religião, Deus ficou trabalhando ali, fez em 6 dias, desculpa, ele fez o universo, e depois de fazer o universo, ele fez o homem. Como se fosse feito de um material diferente, como se fosse feito de algo diferente. E na verdade, nessa crença, ele é dotado de uma coisa diferente. Ele é dotado de alma, enquanto o resto não tem. Já, né, por exemplo, no Japão, você tem bastante crença no shintoísmo e no budismo, que acredita na animação das coisas, como se as coisas também tivessem alma, como se um vaso fosse dotado de alguma coisa, ah,
que é comum a nós. E por isso que talvez uma visão mais positiva emerja ah, de inteligência artificial, robôs, e por isso que sempre tem essa animação humanizada do robô, como se fosse um assistente e um amigo, um ajudante. E já aqui meio que se forma uma visão de algo profano, né? Alguma coisa que está tentando imitar uma criação, uma coisa que está uma criação divina, alguma coisa que está Uhum. tentando imitar um humano. E, bom, cada uma dessas suas visões tem a sua validade, porque e as empresas também, a OpenAI, a Meta, todas as empresas que estão fazendo modelos de linguagem, a, a Google, ah, elas têm pessoas de todas as culturas. E isso ajuda a criar também certos contrapesos e deixar explícito os riscos, mas também explorar os benefícios. E a validade dessas visões está aí, porque certamente tem muitos benefícios que podem ser tirados e tem muitos riscos. Como qualquer ferramenta poderosa, ela pode ser usada de forma boa ou de forma ruim. Você pode usar para fraudar ou para detectar fraude. Você pode utilizar para aprender a melhorar sua redação ou não fazer a sua redação e entregar uma redação pronta que você não fez. Então, e os exemplos são é, inesgotáveis. Eu não, mas dá para entender o caminho, né? Aproveitando essa ideia de dualidade, né, que estava na última pergunta, às vezes a gente vê, assim, de um lado, alguém que imagine: "Oba, agora com a inteligência artificial eu não vou mais precisar trabalhar", e do outro, pessoas que pensam: "Agora com a inteligência artificial eu vou perder meu emprego. Alguém vai fazer melhor aquilo que eu fazia". Será que existe mesmo esse perigo da inteligência artificial causar um grande prejuízo a quem trabalhava de forma mais burocrática? Será que ela de fato vai trazer o melhor dos mundos? Vai virar um serviçal ao nosso serviço? Saindo do senso de tragédia de um e da crença talvez utópica do outro, como que você entende que a inteligência artificial estará nos nossos dias de agora em diante? É perfeitamente compreensível o medo, eh, quando se observa essa inteligência ou quando se observa as inteligências artificiais funcionando, do modo que elas funcionam, esses modelos de linguagem, né, porque eles imitam realmente muito bem a um comportamento de um humano falando, um comportamento de um humano fazendo tarefas. E você vê e fala: "Poxa, ele fez um negócio que eu levo um dia, 2 dias, uma semana em alguns minutos. E talvez ele tenha feito melhor que eu. Ele vai me substituir. E agora? O que eu faço?" Só que você mesmo falou a palavra serviçal, né. Ah, é engraçado que isso tá ligado à origem da palavra robô. A palavra robô vem de, robot lá, que é basicamente é um escravo, mecânico e ético, né, porque você não tá ferindo nenhuma pessoa para fazer isso. E, na verdade, o motivo da existência do robô é criado para nos servir, né. Então, será que ele vai te substituir ou ele vai te ajudar? Você pode colocar ele no banco do motorista ou como seu copiloto. Então, ele vai substituir a tarefa de algumas pessoas ou de muitas pessoas? Sim. Essas pessoas vão ficar sem tarefas? Provavelmente não. Assim como essa mesma pergunta era feita na Revolução Industrial, né. As pessoas falavam: "Meu Deus, eu vou perder meu emprego de apertador de parafuso, eu vou perder meu emprego de colocador de tampinha na pasta de dente, eu vou perder meu emprego de apertador de botão". Porque na hora que foi criadas as máquinas, não tinha-se automação dessas máquinas. Primeiro foi criadas as máquinas, então muita gente trabalhava nessas máquinas. E depois
foram criando-se automações para essas máquinas e foram substituindo o emprego dessas pessoas. Essas pessoas passaram para o serviço. E agora a gente está numa revolução industrial do serviço. E para onde vão essas pessoas? Será que essas pessoas vão parar de trabalhar? Então, se você sabe utilizar essas ferramentas e se você coloca elas no seu copiloto e você continua estudando e continua aprendendo cada vez mais, essa ferramenta vai te dar superpoderes, vai te acelerar. E talvez, assim como a Revolução Industrial tenha feito um, uma, um aumento de produtividade humana para criação de produtos que jamais nenhum imperador de 500 anos atrás teria acesso a câmeras e computadores e máquinas para limpar sua casa, esquentar a sua comida e fazer tudo quando você quiser. Bom, tinha muitas tarefas que eram muito custosas para qualquer um. E não teria na abundância que a gente tem hoje, né? Ainda assim, o mais rico dos humanos há muitos anos atrás morreria de cólera, sífilis ou enfim. Ele morreria de coisas que hoje a gente trataria de forma muito simples. E uma morte bem agonizante. E a pergunta, então, original de se vamos ser substituídos, honestamente, eu acho que as pessoas vão ter que mudar o seu trabalho cada vez mais rápido. Se você não gosta de mudança, isso é uma coisa meio chata, porque antes você podia ser um escrivão ou uma pessoa que ficava copiando a Bíblia a sua vida inteira, né? Tinha monges que ficavam ali copiando, passava a vida inteira copiando 1, 2, 3 Bíblias. Tinha pessoas que passavam a vida inteira apertando um botão no elevador como assessorista, coisa que hoje não acontece muito. Então, a pessoa vai ter que aprender mais e aprender a fazer funções novas e dirigir a sua criatividade, a sua inteligência para fazer outras coisas. Ou fazer, né, mesmo que ela goste, fazer essas mesmas coisas que ela faz hoje, só que com copiloto. Se a pessoa é criativa, a pessoa pode fazer mais coisas criativas mais rápido e deixar a parte mais demorada de lado. Só que você falou sobre profissões burocráticas serem substituídas. Mas pode ser que, inclusive, coisas que julgamos hoje bastante intelectuais sejam, de certa forma, substituídas nesse sentido, né? Só que, será que ela vai ser substituída ou ela vai ser auxiliada? Imagina que a gente consiga fazer um modelo de inteligência artificial que consegue provar teoremas. Ainda assim, você vai ter que pensar em quais teoremas formular, quais a gente deve abordar, como a gente vai fazer. E aí o matemático vai ter que elaborar, verificar se as provas estão certas. Ele pode usar aquilo de copiloto para fazer talvez uma passagem que ele não conseguiu. Mas a gente ainda não chegou nesse ponto porque é justamente a dificuldade de fazer a extrapolação. Talvez a gente não consiga, né, passar de certo ponto com essas ferramentas. Bem interessante. Bom, cara, acho que você fez um resumo muito bom, né, e bem balanceado também das diferentes visões que a gente tem sobre inteligência artificial. Acho que para quem pensa em educação, para nós professores, isso é muito importante, né? Então, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu queria agradecer sua presença aqui, seus esclarecimentos. Muito obrigado pelas informações. É um episódio para a gente reassistir depois, fazer anotações, compartilhar com os nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado, que agradeço. Então, assim, a gente termina mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Queria lembrar para você nos seguir nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, se inscrever para receber notificações. Muito obrigado e até a próxima.